Comande sua vida agora com disciplina, resiliência e propósito. Eu acordo e encaro o mesmo exame diário que separa homens de meninos. Olho ao redor e encontro a prova silenciosa do meu caráter. A minha cama já me espera como a primeira batalha do dia. E eu sei que se eu não domino este gesto simples, eu não domino nada. Então eu aliso o lençol, estico as bordas, centralizo o travesseiro. Respiro fundo e digo para mim mesmo que a ordem externa é o reflexo da minha ordem interna e que cada pequeno hábito é um voto a favor do meu futuro eu. E enquanto minhas mãos executam o básico, eu lembro que o mundo não respeita discursos e promessas vazias. O mundo respeita quem cumpre o mínimo inegociável todos os dias. Por isso, antes de falar de grandes metas, eu começo aqui, no simples que poucos valorizam e que os disciplinados dominam. Porque se eu não faço pouco com excelência, nunca farei o muito com grandeza. E é assim que se começa a mudar o mundo. Mudando o quarto, mudando a mente, mudando a postura diante do que parece banal e que na verdade é o alicerce de tudo. E se você entende a verdade deste início, se essa frase te cutuca por dentro e te chama para a responsabilidade, então deixe o seu like e inscreva-se agora. Porque eu estou construindo com você uma rotina de guerra que forja disciplina, autocontrole e mente inabalável dia após dia. Eu sigo e lembro que ninguém atravessa a arrebentação sozinho. A vida tem ondas altas e a correnteza é traiçoeira. Por isso eu escolho pessoas que remam comigo. Eu ajusto o ritmo. Eu respeito o compasso. Eu dou o meu máximo e exijo de mim o esforço que eu espero do grupo. Porque liderança não é falar mais alto. É sustentar o barco na mesma cadência mesmo quando os braços queimam e o ombro pede descanso. E eu aprendi que não importa o tamanho da minha nadadeira, importa o tamanho do meu coração e a minha vontade de vencer. Então eu paro de medir meu valor pelo sapato que eu visto, pelo sobrenome que eu carrego, pela altura ou pelo histórico, e passo a medir pelo meu comprometimento inegociável com o time, com a família, com a missão, com a verdade que me guia. E quando a onda quebra sobre a proa e nos empurra de volta para a praia, eu não reclamo do mar, eu ajusto a pegada. Sincronizo com meus irmãos e volto para remar, porque grandeza compartilhada é a única que se sustenta. Eu aceito que haverá dias em que eu farei tudo o que está ao meu alcance e ainda assim a vida me esfregará na areia. Haverá momentos de humilhação, de frio, de roupa pesada e areia grudada na pele. Haverá ocasiões em que o meu esforço parecerá invisível e que homens com menos zelo serão aplaudidos enquanto eu enfrento o vento cortante. E nesses instantes eu me recuso a tocar a flauta da vitimização. Eu entendo que nem todos os cenários existem para aplaudir as minhas virtudes. Alguns foram criados para testar o meu amor fati, o amor ao destino que me forma. E quando eu viro um sugar cookie humano e a vida me cobre de desconforto, eu não paro. Eu sigo, eu aceito, eu transformo. Porque eu não dependo de aplauso para praticar a virtude. Eu dependo da minha decisão de continuar fazendo o certo mesmo quando ninguém vê. Eu também sei que o fracasso visita todo homem que ousa. E quando a lista de cobranças aparece e o dia me convoca ao circo da exaustão, eu escolho comparecer sem choro. Porque as horas extras de dor constroem uma espessura interna que não se compra em lugar nenhum. Elas me dão fôlego para amanhã. Elas me fazem mais denso, mais tranquilo, mais consistente. E enquanto muitos fogem das repetições, eu abraço o treino adicional que me prepara para tempestades futuras. Eu entendo que a resiliência não surge de palestras, surge do atrito com a realidade, e que toda fadiga carregada com honra retorna em forma de força. E força com honra é o que me interessa. Eu também aprendi que às vezes a única saída é enfrentar o risco de frente com prudência e coragem. Existem obstáculos que só se vencem quando eu mudo o ângulo, quando eu inverto o corpo e escorrego pela corda com a cabeça apontada para o objetivo, sem burrice e sem bravata. Porém, com decisão, eu avalio, respiro e vou. Porque a vida não recompensa o covarde que se protege de tudo e de todos. A vida recompensa o homem que sabe que a queda é possível, mas ainda assim escolhe a travessia. E quando eu escolho um movimento ousado, eu saio mais rápido do outro lado. Não por sorte, mas porque parei de negociar eternamente com o medo. Eu enfrento os meus tubarões sem nadar para longe. Eu fito o alvo. Eu firmo a postura. Eu lembro que medo cheira sangue de incerteza. Então eu não alimento o pânico com suposições. Eu alimento a coragem com presença. Eu olho para o que me ameaça. Eu marco o nariz do problema e avanço um palmo a cada respiração. Eu paro de fugir da conversa difícil.
Eu paro de adiar o exame. Eu paro de calar a verdade que eu devo falar. Eu paro de aceitar a cadeia das desculpas e eu volto ao que interessa. Porque eu não fui treinado para viver em fuga. Eu fui treinado para me manter firme até que a ameaça desista de mim. Eu me mantenho calmo quando a luz apaga e a quilha do navio me engole na escuridão total. Eu sei que há missões que exigem silenciar o mundo de fora para detectar meus instrumentos internos, a bússola da consciência e o profundímetro do caráter. E é nesse lugar sem visão que eu entendo quem eu sou de verdade. Não é o palco que diz, é o silêncio. Não é o aplauso que garante, é o autocontrole no caos. E no barulho das máquinas e na visão nula eu respiro. Eu me lembro do estoicismo. Eu me âncora. No propósito, eu movo o corpo de forma técnica. Eu convoco o meu melhor. E eu atravesso porque aprendi a ser minha própria âncora. Eu carrego comigo a chama da esperança. A mesma que aquece a lama quando todo o corpo está submerso no frio e a madrugada parece eterna. E eu sei que basta uma voz para transformar o ambiente. Basta um homem cantar fora de tom com convicção para despertar os outros. E quando eu canto no meio da lama eu não nego a dor. Eu a ressignifico. Eu a atravesso com sentido. Eu ergo o queixo e repito que a aurora sempre chega para os que permanecem. E eu recordo que o meu som convoca outras vozes e transforma o nosso sofrimento em força conjunta. E naquela hora eu vejo que esperança não é fantasia. É energia de combate que mantém a tropa unida até o sol romper o horizonte. Eu também me lembro da sineta. Ela está sempre pendurada no centro da mente, ao alcance da mão, convidando para desistir, prometendo alívio imediato em troca de um futuro de arrependimento. E todos os dias ela toca invisível. Quando o relógio desperta e eu cogito mais 5 minutos. Quando o treino parece pesado e eu adio. Quando o projeto me confronta e eu abro a rede social. Quando o pedido de perdão exige humildade e eu escolho o orgulho. E nesses instantes eu fecho a mão, eu retiro os dedos da corda. Eu me afasto do atalho. Eu não toco a sineta, porque eu não negocio com a minha honra. E se eu cair eu levanto, mas eu não cedo ao conforto disfarçado de escolha. Eu honro o meu nome diante de mim mesmo. E eu sigo. Eu trago tudo isso para a vida real do homem que eu decidi ser. Eu começo pelo que eu posso controlar. Eu arrumo a cama para anunciar ao meu cérebro que a ordem começou. Eu tomo água. Respiro consciente. Desligo notificações como quem chama de volta o meu poder. Eu defino uma tarefa crítica e faço antes do mundo acordar. Eu envio a mensagem que evitava. Eu treino o corpo para relembrar a mente que eu comando. Eu estudo sem pular etapas. Eu trabalho sem teatrinho. Eu ajo com foco quando o mundo me oferta distração. E eu repito o suficiente até que vire automático. Porque consistência vence intensidade desordenada. E eu não estou aqui para picos que somem. Eu estou aqui para construir platos firmes de evolução. E quando o dia aperta e a exaustão chega, eu lembro do circo e sorrio por dentro. Porque eu já treinei para isso. Eu tenho reserva, eu tenho casca, eu tenho fé. Se esta mensagem te pegou pela gola e te pôs de pé, se você sentiu a ordem e o fogo invadirem o peito, então deixe o seu like e inscreva-se. Porque homens com propósito não caminham sozinhos, eles constroem fraternidade, eles se cobram e se sustentam. Eles compartilham ferramentas e disciplina. E aqui você vai encontrar exatamente isso. Ferramentas, disciplina, verdade. Sem anestesia e sem desculpa. Eu sigo e te digo que liderança começa no quarto. Se prova no barco. Amadurece na derrota. Avança no risco. Vence o medo. Se mantém calma na escuridão. Acende esperança na lama e escolhe nunca tocar a sineta. E eu pratico memento mori para manter a urgência limpa. Eu lembro que o tempo é finito e que a janela de oportunidade fecha sem avisar. E por isso eu vivo como se cada manhã fosse uma chance que não volta. E é por isso que eu não adio o que define o meu caráter. Eu não fabrico álibis. Eu produzo fatos. Eu não romantizo preguiça. Eu celebro disciplina. Eu não coleciono intenções. Eu coleciono execuções. E a soma desses atos discretos constrói uma biografia que eu tenho o prazer de assinar. Eu termino olhando nos seus olhos pedindo um pacto simples e definitivo. Hoje você não toca a sineta. Hoje você arruma a cama. Hoje você cumpre uma tarefa crítica antes de abrir a vida para o ruído. Hoje você confronta um tubarão que vem te rondando. Hoje você canta na lama para aquecer outros. Hoje você honra a palavra que deu a si mesmo. E amanhã você repete. E depois de amanhã também.
até que a rotina vire identidade, até que a identidade vire destino, até que alguém te pergunte qual foi o segredo e você responda sem teatralidade nenhuma que o segredo foi fazer o básico de forma implacável e amorosa, todos os dias, não para provar nada para os outros, mas para honrar a sua própria consciência. E quando essa consciência confia em você, a vida fica leve mesmo quando está pesada. E é assim que se vence, com disciplina, autocontrole, resiliência, virtude e propósito integrados, com serenidade de quem abraça o caminho e se recusa a desistir. Se isso te serviu, se isso alinhou a sua bússola e te deu munição limpa para mais uma batalha, deixe o like e inscreva-se no canal. Compartilhe com o irmão que precisa levantar do chão e lembrar quem ele é, porque liberdade não é sorte. Liberdade é o prêmio de quem escolhe a disciplina como linguagem do amor por si mesmo. E este é um excelente dia para vencer.